não sei se sabe, existe um Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado e existe um Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Praticamente todos os municípios, hoje, acho que são mais de 200 municípios hoje que têm já casos de Covid, tá? Uma grande parte deles com óbito. O estado de São Paulo hoje tem 45 municípios, não é a maioria. Hoje é um terço, praticamente, um pouco mais de um terço dos municípios estão com Covid. E nós estamos vivendo essa maluquice que vocês estão acompanhando, que é o distanciamento social, uma coisa inédita para todos nós, né? Não sei se tem algum médico mais velho que eu aí, não sei. A última epidemia nesse nível que a gente teve foi a epidemia da meningite, lá em 74, 75. Depois nós tivemos a H1 agora, acho que foi em 2007, 2008, se eu não me engano, que foi algo parecido, mas não com as proporções que estão tendo essa pandemia. E, inicialmente, todos nós, acho que negligenciamos, vou falar bem claro isso, achando que era só uma coisa simples, que eram os números que vinham da China, e a gente está vendo que é um negócio meio devastador. E o mais importante, até eu já vou entrar na apresentação, é a forma de reação das pessoas. Então, não tem um padrão, é muito maluco, né? Não sei quem pôde acompanhar, nesse final de semana nós perdemos um colega de 32 anos em São Bernardo, sem nenhuma comorbidade aparente, e tem aquele cara, você vê um cara de 100 anos, sai bem, tem um outro de 60 que complica horrores. Tivemos o prefeito recentemente que precisou ser internado, ele começou a saturar o 90, 88 a 90, por isso foi internado. Então, é uma doença que a gente não tem um comemorativo igual para todos. Então, eu vou falando, se quiser me interrompa, a gente vai conversando, acho que é mais... Tá? Ok. Vamos lá. Aqui é o panorama nacional, né? Hoje, de hoje, o país tem 47 mil casos, sendo que 2.741 óbitos. Hoje, uma letalidade no nosso país de 6,4. E aqui do lado está São Paulo, tem 15 mil casos aí. Essa letalidade está tão alta porque nós não estamos testando, pessoal. Hoje, nós só notificamos casos internados, casos de síndrome gripal e aliás, que nós estamos testando. Síndrome gripal você notifica, mas não testa. E o caso testado são pacientes internados e pacientes que estão graves ou óbitos. Então, esse é o problema, que nós temos essa letalidade tão alta no país, tá? Aqui é o panorama de São Paulo, são 15 mil casos, 1.000 óbitos, uma letalidade de 7,1. Não dá para ver bem, eu não estou vendo o gráfico todo, não sei se vocês conseguem chegar, está bem em cima das imagens aí, né? Então, essa é a curva. Se vocês observarem, ela está tendendo a dar uma tombada, que é a ideia do distanciamento social, para que a gente consiga adequar o atendimento ao público, tá? Então, isso aqui é o estado de São Paulo. Nós tivemos um aumento de ontem para hoje de 6% dos casos e 5% dos óbitos. Então, está tendo um crescimento exponencial mesmo, né? Tá? O panorama estadual hoje, então nós temos hoje 1.284 pacientes em UTI e um número grande também em enfermaria. E aqui é o panorama do ABC, então foi o federal, estadual. São Bernardo, hoje nós temos 310 casos confirmados. Pelo estado, nós temos 20 óbitos, mas nós já estamos com mais de 30 óbitos, porque a notificação, ela demora a chegar. Então, se você olhar o dado federal, o dado estadual e o dado municipal, não bate, porque cada um tem um ritmo diferente. Então, por exemplo, o cara vai lá no Assunção, ele é notificado, a notificação deles vai para Brasília, vai para o governo federal, até essa notificação chegar no estado, entrar, demora. Então, acaba tendo essa defasagem, tá? Mas, mesmo assim,
nós estamos com um número muito baixo de casos confirmados, tá? Só para, não sei se eu pus aqui, deixa eu ver. Não. Nós estamos com 3 mil casos notificados em São Bernardo, só para vocês terem uma ideia, e nós estamos com 310 confirmados. Por quê? Lá no início, todos os exames iam para o Lutz, e estava nesses atrasos que nós vimos. E, além disso, o que aconteceu? Chegou num determinado ponto que o Adolfo Lutz parou de fazer os exames, então os exames ficaram perdidos. Então, nós estamos correndo atrás hoje para tentar acertar esses números aí. Mas eu não vai acertar tão já, porque os números, as informações, elas demoram para chegar no lugar novo. Tá? Aqui é o nosso status hoje. Tá? Então, o número de casos mês a mês, podem ver no gráfico, como ele veio num crescendo, né? Janeiro, fevereiro, março, tá? Então, o azulzinho é o confirmado, o vermelho é o descartado e o investigação é o que está em verde. E aqui, ó, 30 casos sem manifestação, né? E os óbitos aí, tá? Então, como a coisa está indo, cada dia mais está aumentando, tá? Está tendendo a uma certa estabilidade, mas o que vocês vão observar é aqui, ó. O perfil está mudando, tá? Até a semana passada, o campeão era o Ruth Ramos. Então, aqui são em bairros hoje, como é que nós estamos, tá? E agora ele está mudando. Se vocês observarem, ele está saindo do centro da cidade e está indo para a periferia. O que quer dizer isso? Nós estamos mudando o perfil das pessoas. O que era o começo? Era aquelas caras que tinham viajado para o exterior, alguém próximos a eles, e agora ele está chegando na periferia. Aqui embaixo, no mapa, que é o mapa de São Bernardo, né, aqui a represa, dá mais ou menos a localização onde estão os casos aí. Bom, nesse lado aqui, a gente pode ver, são profissionais de saúde. Nós temos 408 notificações de profissionais de saúde. Tá? Por que a gente fala em 207 aqui? Muitos profissionais de saúde, às vezes, moram em São Bernardo e trabalham em São Paulo. Tá? Então, essas são as notificações que nós tivemos. Os que são residentes em São Bernardo são essas. Tá? E confirmados até agora, de São Bernardo do Campo, profissionais de saúde são 35. Tá? Já descartamos 166. Esse é mais ou menos o panorama da cidade hoje. E aí, agora eu entro nas perguntas, Robson, que vocês fizeram, né? Sim. O que como a rede de saúde se preparou? Então, logo que surgiu a epidemia, que começaram a aparecer os casos em São Paulo, nós criamos um comitê na prefeitura, envolve várias secretarias, inclusive a saúde. Tá? E aí fizemos o quê? Treinamos todas as equipes para fazer o atendimento, porque no começo o pessoal não conhecia e a gente falou, vamos ficar atento, treinamos as pessoas, fomos adquirindo os EPIs, que é máscara, gorro, óculos, essas coisas todas, tá? E aí nós fomos distribuindo e tem aquela lógica hoje. Oi? Desculpa. E tem aquela lógica, né? Quem chegasse com sintomatologia, a gente punha máscara. Então, nos nossos serviços todos, você criou uma sala para atendimento. Quem está indo em hospital privado também fez a mesma coisa hoje. Tá? Fizemos alguns materiais, distribuímos para a população. E nós instituímos uma sala hoje de situação, que é uma central Covid. Porque o que nós fizemos? Como nós paramos praticamente com os serviços eletivos ambulatoriais, nós pedimos para os colegas, eles estão hoje, nós temos uma sala hoje lá na secretaria, e ficam mais ou menos 10 médicos todos os dias, respondendo perguntas, tirando dúvidas e tal. Tem um número da prefeitura que acaba direcionando para lá. Tá? A campanha da vacinação também, ela estava prevista para abril, foi antecipada para março, e inicialmente nós vacinamos idosos e profissionais de saúde. E aí, um ponto interessante, nós atingimos a meta rapidamente. Nunca
a gente conseguiu atingir a meta. Então, o pessoal está realmente assustado, né? Vocês vão observar, nós fizemos aquele drive-thru, vacinamos em escolas, e a vacinação continua e tem todo um perfil, né? Até os colegas que eventualmente não se vacinaram podem ir a qualquer unidade básica de saúde, ou, aliás, agora nós estamos vacinando nas escolas para tirar as pessoas da unidade básica de saúde. Podem ir, os colegas com profissional de saúde, todos podem. Isso aqui, ó, é hoje o panorama dos nossos leitos. Aqui eu estou falando rede pública, tá, gente? Não pense em rede privada, ok? Então, ó, nós destinamos hoje, isso aqui é só leito que a rede pública destinou para o Covid. No HC, lá que é no Alvarenga, nós temos 40 leitos de UTI e 60 leitos de enfermaria. Só para vocês verem a nossa situação hoje. Eu tenho leito de Covid lá, tenho 95 pacientes, tá? E duas crianças que estão na nossa enfermaria de cardiologia infantil. Então, estamos com 97 pacientes no HC com Covid. UTI, os 40 leitos de UTI estão ocupados. Praticamente 100% deles intubados. Tá? Pacientes na enfermaria eu tenho 55. Aqui cabe uma observação, eu não sei quem acompanhou nesse final de semana, nós separamos praticamente um andar para atendimento do Covid. Nós temos lá no HC, nós temos uma ala com 20 leitos e 10 leitos de UTI para infantis, para cardiologia infantil. Nós atendemos cirurgias cardíacas de altíssima complexidade. Então, não está aparecendo lá, mano? Nós tivemos lá um caso, até para ilustrar um pouco, tivemos uma enfermeira que testou, ela estava com sintomatologia gripal, nós testamos a enfermeira e ela deu positiva. E o que nós fizemos, então? Nós testamos todo mundo dessa unidade, inclusive as mães e as crianças, porque as internações são de longa permanência. E aí foi a nossa surpresa, porque aí um começou a apontar o dedo para o outro. Foi muito engraçado. Nós tivemos, acho que 6 médicos, foram 120 pessoas testadas nessa unidade, 6 médicos positivos. E nenhum deles teve sintomatologia. Tá? Essa unidade cardiológica nossa lá é uma parceria junto com o pessoal do INCOR. Então, interessante. E dessas, 3 crianças testaram positivas. Tá? Só que o mais engraçado, praticamente todos com IgG positivo, quer dizer, já tinham se contaminado há bastante tempo. Tá? Então, essa situação do HC, no pronto-socorro, pessoal, no pronto-socorro nós separamos 23 leitos, 9 de UTI, 14 de enfermaria. Hoje eu tenho 8 pacientes internados, 1 na UTI, 7 em enfermaria. No HMU, a nossa maternidade, lá no Hospital Municipal Universitário, nós separamos 9 leitos, 3 de UTI e 9 de enfermaria. Hoje nós estamos sem nenhum leito, né? Desculpa, sem ninguém internado lá, mas nós temos um caso lá de uma puérpera, onde nós chegamos a ter 3 gestantes internadas no HMU com Covid, tá? Então, aqui, nas UPAs também, a nossa situação, como nós estamos hoje. E que nós estamos fazendo, que é uma das perguntas lá, né? Nós vamos inaugurar em breve, nós estamos reformando o Hospital Anchieta, tá? Ele deve ficar pronto no final deste mês, começo do próximo. E lá nós tiramos, ele é um hospital eminentemente oncológico, nós tiramos os pacientes oncológicos de lá. Nós vamos fazer 20 leitos de UTI e 80 de enfermaria para atendimento só Covid. E o HU, que é aquele hospital novo que quem passa ali no João Firmino, também ele ia ser inaugurado como nós íamos fechar o pronto-socorro e iríamos inaugurar o HU como um hospital de urgência. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter o pronto-socorro aberto e esse hospital vai ter 80 leitos de UTI e 160 leitos de enfermaria. Só Covid nessa fase inicial. Tá? Como se encontra a aquisição? Bom, nós, só para ilustrar também, em 2 dias, nosso consumo diário está uma média de 4 a 5 mil máscaras por dia.
só máscara, tá? E aqui é uma loucura o que está a prostituição do mercado hoje. Eu não sei vocês, se vocês estão comprando ou não. A N95, que é aquela máscara especial, uma capacidade de filtragem muito grande, eu pagava R$ 1,49. Nós já compramos a R$ 29,80. A máscara cirúrgica, que é aquela que a gente usa para operar, a máscara mais simples, que é a 3 camadas, eu pagava 8 centavos. Hoje nós estamos pagando uma média de R$ 3,70 a R$ 3,80. Tá? E aí é uma interessante, eu acho que quando passar isso, espero, né, vai mudar as relações comerciais do mundo. Hoje nós vimos o mundo inteiro o quanto ele ficou dependente da China. Essa relação foi um inferno para nós, porque eu nunca imaginei. O que apareceu de gente vendendo produto chinês é um negócio de louco. Eu, todo dia recebo de 20 a 30 ligações, alguém que tem um jeito de vender, só que todo mundo quer vender nesses preços loucos. Não sei se tem algum intensivista aí nos acompanhando. Você sabe que um ventilador custa de 30 a 100 mil reais, vai, chutando. Um Takaoka mais top hoje que a gente tem custa 60 mil. As pessoas estão oferecendo equipamentos de BIPAP a 150 mil reais hoje. Então, virou uma coisa de louco. E esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando, eventualmente, até para abrir mais rapidamente os hospitais, é a compra desses equipamentos. Okay? Então, eu já falei um pouco sobre o HU, que é aquele hospital grande que está lá, um hospital maravilhoso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir ou não. Se alguém quiser conhecer, a gente pode até marcar uma visita. Vale a pena, é um hospital lindíssimo, ele tem tudo de mais moderno que a gente tem hoje na atualidade. Aí, né? E agora ele vai ser um hospital, até a gente sair dessa pandemia, um hospital eminentemente Covid. Até, a gente calcula até o dia 10, no máximo, 15 dias em maio, a gente está inaugurando esse hospital. Tá? Aqui, para que vocês entendam, a obra ela foi financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Obra é financiamento, uma hora vai ter que pagar. E a parte de equipamentos, nós recebemos um auxílio do governo federal de 25 milhões, e recebemos 20 milhões do governo estadual para equipar esse hospital. Então, nós estamos ultimando a compra das coisas lá. Tá? A estratégia de afastamento foi uma pergunta que vocês fizeram, se foi iniciada muito cedo na nossa região, na avaliação da secretaria. Eu volto a insistir para vocês. Vocês viram como é que está a nossa situação hospitalar. Imagina se não tivesse tido esse isolamento, a situação hospitalar ia estar caótica hoje. Ela não está confortável, ela está complicada. Mas a história toda do achatamento, vocês todos sabem, é que a gente ganhasse tempo para que montasse a rede. Né? Vocês viram, devem estar acompanhando também o que está acontecendo com Manaus, e de repente estourou o problema lá, e a coisa está... pessoas, até para enterrar está difícil. As pessoas estão morrendo em casa sem possibilidade de assistência. Tá? Tem uma dificuldade, nós estamos sofrendo, vocês estão sofrendo, os colegas que têm consultório, está uma porcaria. Né? Vocês devem estar indo aos hospitais privados. Hoje, pessoal, está com uma taxa de ocupação da ordem de 40%, 50%. Quando está isso? Tá? Eles estão com uma taxa de ocupação baixíssima. Tá? Pararam as cirurgias eletivas, pararam os atendimentos eletivos. Isso também se refletiu na rede pública. Nós tínhamos uma média de atendimento diário nas UPAs, ao redor de 4, 5 mil consultas por dia. Hoje a gente não atende 900 pessoas. Então, fugiu todo mundo. As nossas UBS praticamente estão às moscas. Os nossos hospitais estão cheios, porque as outras patologias continuam acontecendo. Né? O cara continua infartando, continua tendo seu AVC. O que diminuiu foi a parte de trauma. Isso realmente caiu bastante. Tá? Nós temos alcançado índices bons de isolamento, só que hoje, todos vocês devem ter andado por aí, nós já estamos tendo até congestionamento novamente. Então, o pessoal está começando a relaxar, tá?
Eu não quero entrar muito nesse mérito, se é uma briga política, se não é e tal. O que a gente precisa realmente ainda é ganhar um pouco de tempo. Eu acho que a gente tem que levar, na minha opinião e na opinião de todos aí, pelo menos até o dia 10, dia 11, no mínimo, e depois ir abrindo essas coisas devagar, para que a gente não tenha um caos de uma vez. Bom, bom. Por favor, explique a estratégia atual de testagem para o Covid. Então, o que está acontecendo hoje? Nós não temos kits, o kit de teste, tá? Suficiente. Não é que nós não temos o suficiente. Se vocês recordarem, no início, o único laboratório praticamente credenciado era o Adolfo Lutz e o Fleury no começo. Depois foram abrindo um pouco mais. E o Einstein. Depois, eles começaram a certa autonomia. Hoje, o nosso laboratório da Faculdade de Medicina é um laboratório credenciado. Aí, nossos testes, hoje, praticamente toda a rede dos 7 municípios do ABC tem convênio com eles. Eles estão realizando tanto o RT-PCR quanto o teste rápido, que é o sorológico. Tá? Ainda não temos o suficiente para fazer a testagem em massa. O Ministério está falando de que adquiriu, está chegando agora em São Paulo uma quantidade, mas é uma quantidade muito pequena ainda. Tá? O governo do Estado também, agora no início, que a gente ia começar, o secretário do Estado me ligou, ele quer conversar comigo sobre os testes também. Tá? E nós estamos correndo atrás de tentar comprar testes. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer uma testagem em massa. Primeiro, os profissionais de saúde. Porque a gente está vendo, todos vocês, com certeza, tem 1 ou 2 colegas que tiveram ou têm a doença grave, média, de todo o porte de intensidade. E a ideia é que a gente teste as pessoas até para ficarem mais calmos. Os colegas que derem positivo, continuem trabalhando, o positivo que eu digo já com IgG, né? Quer dizer que ele já teve a infecção realmente. Os que a gente vê na fase aguda, você faz o PCR, e o que tiver IgM, né, tiver naquela fase, afastar esses caras aí para que a gente não tenha risco. Hoje a gente não consegue. Hoje nós só estamos testando os profissionais de saúde que têm sintomatologia, estão sendo testados. Né? Ou quando acontece um fato como esse que aconteceu. Tá? Mas a ideia da gente é testar em massa. E aí que eu estou torcendo que até o dia 10, dia 11, a gente tenha bastante teste. Aí a gente testaria todo mundo. Então, esse seria o melhor dos mundos. Vamos supor, o cara tem uma loja, você testa. Ele tem IgG positivo, vai embora, vai trabalhar, abre a tua loja e começa a funcionar. Tá? Essa é uma ideia que a gente consiga fazer. O social também, ele tem essa ideia de a gente se adequar e também o pessoal não ficar circulando muito em ônibus, essas coisas, para não ficar essa contaminação ampliando bastante. Okay? O que a Secretaria para as próximas semanas? Então, bom, o Anchieta eu já falei para vocês, a nossa previsão do Anchieta, dia 1º, ele está funcionando, ele vai funcionar como hospital de campanha, tá? O hospital de urgência também, e até lá, o que nós estamos fazendo? Hoje, a gente abriu um processo, eu vou contratar leitos de hospitais privados, tá? A prefeitura poderia requisitar, o que é isso? Eu podia chegar no hospital e pedir um leito, e eles seriam obrigados a nos atender, pelo estado de declaração de calamidade pública. Mas esse não é nosso feitio, nós estamos fazendo acordo com eles, nós estamos pedindo para quem puder atender, nós estamos tentando fazer compra de leitos de UTI e enfermaria exclusivamente para o Covid, até a gente conseguir estar com essa rede tranquila, e vocês viram que nós estamos chegando no limite da capacidade de atendimento dos nossos hospitais aí, tá? Bom, o isolamento social, por que estamos nisso? Porque essa é uma recomendação, vocês devem estar acompanhando os estudos, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, tá? E é a ideia de, primeiro, a gente achatar a curva e devagar a gente ir se adaptando, porque todos nós sabemos, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que chegar a 60% de contaminação, vamos falar assim. Nós vamos ter que ter esse vírus circulando em pelo menos 60%
para aí a gente ter um sossego melhor, em que a gente consiga que tenhamos mais tranquilidade de trabalhar e que essa epidemia não atinja os mais vulneráveis. Então, essa é a ideia, e depois devagar ir abrir. Tá? Em relação a doenças típicas da H1N1, bom, dengue, alguém perguntou, né? Também estava numa das perguntas. Nós tivemos 500, isso São Bernardo, hein? 546 notificações, descartamos 390, tivemos 10 casos autóctones e importados foram 42 e temos ainda 104 casos de dengue em investigação. Do influenza, né? 77 casos, tivemos 6 confirmados e nenhum óbito. Nós estávamos muito preocupados que iria acontecer as 3 epidemias, dengue, influenza e sarampo. Ainda bem que nós não tivemos dengue, tivemos dengue, mas um número pequeno. Por quê? A gente tem ações permanentes contra a dengue. O ano inteiro nós temos gente na rua visitando as casas e tal, fazendo um combate ao mosquito. Tá? Eu não sei se tem alguém que tem parente no interior, aquela região ali de Ribeirão Preto, Rio Preto, a divisa ali com o Paraná, a dengue está pegando assim violentamente lá. Então, e agora está chegando, o Covid está indo para o interior. Então vai ter dengue e Covid. Né? O sarampo também nos preocupou bastante no início do ano. Ele deu uma acalmada, parece que as pessoas se conscientizaram e começaram a vacinar também. Bom, acho que era... Peraí. Acho que era isso, Robson. Eu não vou delongar mais, não. E aí, a gente podia fazer um bate-papo. Eu acho que alguma dúvida que alguém tiver, que eu puder, e a gente até trocar figurinha aí, se alguém tiver alguma alternativa que a gente possa estar conversando também. Bom, Marta, você está me ouvindo? Marta? Oi, tô sim. Você conseguiu ver as perguntas aí, Marta? Sim, são 2 perguntas. Uma do Dr. Charles. Qual a perspectiva dos próximos dias de aumento ou diminuição de casos em nossa cidade? E posso fazer todas? Ou eu acho que uma por vez. Então, o Dr. Charles, né, que pergunta qual a perspectiva dos próximos dias de aumento ou diminuição de casos em nossa cidade. Então, Charles, o que está acontecendo, só hoje nós tivemos 2 óbitos, viu, pessoal? Nós tivemos um senhor de 95 anos, do pós-balsa, eu não sei se alguém conhece, alguém já foi por lá de lá, depois da balsa, não sei se alguém já atravessou por lá de lá, e tivemos um senhor de 64 anos lá no HC, tivemos 2 óbitos. Os casos continuam aumentando, infelizmente, tá? Mas ainda não, a gente deu uma estancada, eles não estão num número tão grande, aquele pico, aquela curva ascendente que a gente viu no início, ela está um pouco mais achatada, mas eles continuam aumentando. Eu vou mais ou menos comparar São Paulo, em um dia vocês viram, aumentou 6% e 5% de óbitos, tá? É mais ou menos o que está acontecendo com São Bernardo. Geraldo, antes da próxima pergunta, aproveitando essa pergunta aí, uma das coisas que a gente... O Luiz Carlos fez uma pergunta, deixa eu responder para ele. Eu já mandei, viu, Luiz? Encheu. Não, é que ele me pediu. Ele me pediu, não. O Luiz Carlos João está nos ajudando lá, o Rotary parece que vai fazer uma ação de doação de EPIs. Então, já fizemos a planilha. Hoje a gente já preencheu, deve estar chegando para você. Então, Geraldo, o que eu estava... em cima daquilo que você acabou de falar... em relação, que nessa época é tanto número que a gente acaba se perdendo. Esse aumento de 5% de mortalidade, 6% de incidência, em relação aos exemplos piores que nós tivemos, que foi na Situação que nós estamos perante eles na mesma época, em termos de tempo de evolução da epidemia? Nós estamos melhores, nós estamos iguais, nós estamos piores? O pessoal faz um gráfico a partir do 100º óbito, né? Em relação aos Estados Unidos, à Europa, nós estamos bem abaixo do número deles, tá? Então, nessa época aqui, Estados Unidos hoje acho que está com 35 mil mortos, me parece, algo assim.
nós estamos bem abaixo. Então, as medidas de isolamento que foram feitas no estado de São Paulo, elas foram eficazes. Nós estamos com um número bem abaixo, mas não é o ideal. Sim. Ainda não é o ideal, eu falei para vocês. A grande preocupação nossa é a retaguarda hospitalar. Marta, pode fazer a próxima pergunta, por favor. A próxima é do Dr. Luiz, né, que ele pergunta se o município tem tido falta de profissionais de saúde para atendimento. Olha, incrível que pareça, nós temos tido o que está acontecendo, o pessoal está muito assustado. Tá? E nós estamos passando por uma coisa inusitada, né? Os hospitais privados estão demitindo. Muita pressão de médico. Pessoal, principalmente quem trabalha com aqueles planos mais fechadinhos, convênios fechados e tal, as urgências dos hospitais privados caiu barbaramente. O hospital que tinha 2, 3 plantões podia estar deixando com 1. Então, nós estamos tendo até interessante. E o que está acontecendo também, isso eu tenho conversado bastante com o Charles, aquele dia que o prefeito até teve na PM, a relação de trabalho está mudando muito, né? O que está se formando de médico é um negócio absurdo. Absurdo, tá? Então, nós tivemos bastante dificuldade. Agora a coisa está bem equacionada. Ainda é o ideal, tá? Não é ainda o ideal, mas o Ministério ele liberou também uma chamada de mais médicos, não cubanos, médicos brasileiros com CRM. Eles autorizaram para o nosso município mais 18 médicos que também ajudaram na atenção básica, nas UBS. Tá? O que está acontecendo na região, com esse monte de hospital que abriu de campanha agora, Santo André, São Caetano, tal, está difícil até os outros profissionais. Tá? Médico também, mas os outros profissionais estão tendo uma procura muito grande. Então, isso está difícil. Mas nós, até o momento, não temos tido dificuldade, não. Tá? A gente está abrindo alguns processos para essas UTIs. Essas UTIs, nós estamos abrindo um processo porque se eu fosse contratar os médicos todos individualmente, eu ia ter muita dificuldade. Então, nós estamos contratando grupos que queiram tocar UTI, por exemplo. 80 leitos num, 20 leitos no outro, mais 40 no outro. A gente precisou rapidamente ter que montar as equipes. Então, não estamos com tanta dificuldade ainda. Geraldo, tem uma outra pergunta aqui. Marta, tinha mais uma, né? Robson, queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Rafael, por favor. Doutor Geraldo, com relação a gente tem falado muito no aspecto dos pacientes que estão ficando internados em UTI, mas os pacientes que chegam ao hospital, que precisam ficar internados com quadros leve a moderados, qual está sendo a estratégia da Secretaria de Saúde do ponto de vista de medicamento para esses pacientes? Existe um protocolo de medicamentos que estão sendo utilizados para eles? A gente está vendo que alguns hospitais têm utilizado, a Prefeitura de São Bernardo adotou alguma, para o paciente. Não sei se o senhor me entendeu. Não, entendi. Nós temos um protocolo de atendimento, não sei se você conhece o Adilson, ele tem um sobrenome, o Master, sei lá o nome. Sim, eu sei, ele é o diretor do HC, conheço. É um dos diretores do HC e tem a doutora, não a Mônica Carneiro, tem uma Mônica que é da Vigilância Epidemiológica e eles elaboraram um protocolo de atendimento aos pacientes, tá? E uma das que está no nosso protocolo, eu sei que essa é uma das perguntas que todo mundo quer fazer, eles iniciam com hidroxicloroquina e azitromicina de cara, o paciente que já tem alguma sintomatologia um pouco mais excessiva que precisa estar internado. Eles estão adotando esse procedimento, tá? E aí, conforme vão tendo... Porque o que a gente tem observado, o cara começa com uma infecção viral e, na sequência, entra a infecção bacteriana também. Aí que a coisa começa a complicar. E aí começa você acertar o antibiótico, né?
A maioria que a gente tem visto, o sexto, sétimo dia, a coisa complica. Mesmo com azitromicina, hidroxo, e ele começa, e aí acaba entrando com outro antibiótico de mais largo espectro daí para frente. É mais ou menos isso que estamos fazendo. Mas está no protocolo, eles entram com a azitro e entram com o hidroxicloroquina. Ok. Não estamos ainda... Eu estou pedindo para que eles façam um protocolo a nível ambulatorial. Tá? Se a gente daria ou não daria a nível ambulatorial. Eles estão analisando, eles estão vendo literatura, um monte de coisa. E a gente tinha um outro problema, pessoal. O Ministério sequestrou todos os comprimidos, toda a produção da hidroxicloroquina. O Ministério praticamente tomou de todos os laboratórios. Hoje você só consegue, a não ser que você mande formular, a hidroxicloroquina e a cloroquina nos hospitais públicos. Não públicos, não. Privado também, mas o Ministério centralizou a compra e ele que distribui. Ô, Geraldo, antes de partir para a próxima pergunta, uma pergunta. Hoje, a Secretaria de Estado da Saúde, numa entrevista de manhã, eu vi que eles mudaram um pouco a conduta em termos desses casos leves. Eles vão dar uma prioridade para internar esses casos leves. Eu não entendi muito bem qual vai ser o parâmetro. O que ele deixou, que me fez entender, é que a partir do momento que a pessoa procura o hospital, há uma probabilidade grande dele ser encaminhado para os hospitais de campanha. Você, aqui é uma pergunta um pouco capciosa, mas vamos lá. Você acha que isso tem uma justificativa clínica médica, ou você acha que isso é uma estratégia para você encher os hospitais de campanha, até para liberar um pouco os hospitais habituais para voltar a atender as outras doenças, por exemplo? Não, eu até acompanhei a entrevista inteira, viu, Robson? Eu não entendi isso, não, viu? Na realidade, continua com a mesma coisa. Quem vai internar é o cara que precisa, tá? Que tem indicação de internação, que ele tiver diminuição de saturação, aquelas coisas todas, tá? O critério de internação é muito claro. Ele tem lá você aumenta o número de movimentos respiratórios, o índice de saturação. Uhum. O que a gente faz, por isso que eu tenho hoje aquele grupo de médicos, tanto lá quanto na vigilância, tem um caso positivo ou suspeito, nós estamos tentando seguir esse cara a nível telefônico. Tá? E a vantagem que a gente tem hoje, o programa Saúde da Família, eu tenho agente comunitário e tenho gente espalhada pela cidade inteira. Tem alguns casos que os caras estão indo até a casa das pessoas, quando é o caso, e eles levam um oxímetro, aquele oxímetro de dedo, e faz uma oximetria até na casa, quando a gente acompanha esse cara e acha que a coisa está complicando. Tá? Mas a rede hoje, nós temos 9 UPAs. São Bernardo tem um número de UPAs monstruoso. Então, é muito grande. Então, e está fácil. O cara chega na UPA, ele não demora para se atender. Entendeu? Tá? Não é para... Não estou enxergando assim, não. Engraçado. No primeiro momento, eu estranhei também. Mas ele repetiu, uma informação a confirmar, mas a impressão que deu é que houve uma certa facilitação da internação, até para evitar, talvez, esses casos que piorem abruptamente. O Rafael está trabalhando no hospital de campanha, ele poderia até dar uma expectativa, uma ideia para a gente do que está acontecendo lá. Rafa? O Rafael acho que perdeu o som, ele estava falando. O som, Muitos pacientes... Voltou? Voltou. Sim, agora sim. Então, o que acontece é que eu vi essa matéria. É que muitos pacientes que, às vezes, não têm critério para internar, mas ele tem o critério do afastamento. E, às vezes, ele não tem como ficar afastado em seu domicílio. Tá. Às vezes, divide cômodo, a casa é pequena, são esposa, sogra, filhos, e ele não tem como esperar os 14 dias em casa. Então, uma justificativa para você mantê-lo internado, direcionando esses pacientes para o hospital de campanha. Esses são os tidos casos de leve complexidade. Os casos de moderada complexidade são esses que o senhor falou, doutor.
os pacientes que precisam ficar internados por critérios de saturação abaixo de 93, 94 e aumento de incursões respiratórias. Então, esse paciente, obrigatoriamente, ele fica internado. Também é um paciente que está sendo encaminhado para os hospitais de campanha. Eu entendi com esse foco, Robson. Os pacientes de leve complexidade que precisam ficar isolados e não têm como ficar em seu domicílio, para você melhorar o afastamento social deles. Nós estamos tentando uma outra alternativa, viu, Rafael e Robson e colegas. Nós estamos praticamente fechando alguns hotéis aqui da cidade, e também estão com uma taxa de ocupação baixa. E o hotel vai ter duas finalidades. Uma é isso que o Rafael falou, né? Porque a nossa preocupação, não sei se vocês sabem, por exemplo, nós temos um bairro lá que chama Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, lá tem 70 mil pessoas. A região do Alvarenga, onde está o HC, lá tem mais de 100 mil pessoas. E é assim, quem conhece aquilo é uma casa embaixo, outra casa em cima, então 10, 15, 20 pessoas em 3, 4 cômodos quando tem isso. Uma das ideias é eventualmente tirar esse cara, botar esse cara no hotel, por um período. E o hotel também, nós estamos tentando uma outra alternativa também. Nós estamos com muitos colegas que estão com medo de voltar para casa. Não é com medo da mulher, não, viu? Essas mulheres que devem voltar para casa a fim de não contaminar a família. Então, a ideia é até essa, né? E a gente colocar esse cara também, dá uma oportunidade. O cara acabou um plantão, quer dormir, vai tomar um banho, descansar e tal. A gente está até pensando, fazendo isso também. Nós estamos fechando com alguns hotéis aqui da cidade para poder oferecer essa comodidade para os colegas aí. Não só o médico, né? O enfermeiro, o técnico, o pessoal todo, porque o pessoal está muito assustado. Vocês não imaginam a situação das pessoas. Imaginamos. Marta, tem alguma outra pergunta aqui? Marta? O Geraldo? Tem. Robson. Oi. Eu mandei a pergunta, acho que não chegou aí. Então. Ô, Vanderlei, boa noite. Entendeu? Deixa eu ver aqui se chegou. Pera aí. Você está na tela, fala. Alô? Pode falar, Vanderlei. Pode falar, nós estamos te ouvindo, Vanderlei. Eu mandei uma pergunta para a Marta, mas acho que não entrou aqui. Eu sou um expert aqui, sou um hacker. Geraldo, a minha pergunta é o seguinte: você está me ouvindo? Sim. Muito bem. Nós tivemos o primeiro caso no dia 21 de fevereiro. Foi a sexta-feira de carnaval. Toda a movimentação efetiva começou praticamente um mês depois. Movimentação, ou seja, a gente começou a pegar os casos comunitários, os casos internados. Até nesse primeiro caso, a referência era só o Lutz. Só o Lutz. A minha pergunta é se a gente não demorou muito tempo, porque durante esse período, muitas UBSs aqui da região colheram o PCR e mandaram para o Lutz. Eu tive no Lutz no dia 19 de março e a quantidade que tinha de exames, a mulher veio para mim e falou assim: doutor, isso aqui nunca vai conseguir se processar, porque colheu muito exame naquele primeiro momento. Duas perguntas. Não houve uma falta de planejamento no que a gente ia encontrar, como está acontecendo agora, com os exames, e se a gente não demorou muito para habilitar outros laboratórios, porque a gente ficou muito tempo que a única referência era o Lutz. Bom, Vanderlei, se você lembrar, até o Einstein, os primeiros casos, eles falaram que tinha que ter a conta à prova, né? Não, veja, é uma doença nova para todo mundo. Foi isso. E outra, não é só isso, né? Nós sabemos muito bem que o Lutz, ele está, como a Secretaria de Saúde do Estado em geral, ele estava totalmente desaparelhado, né? O Lutz, o que aconteceu? Ele foi secando, né? E, em parte, desculpa o que eu vou falar, colega, mas foi bom que aconteceu isso, porque nunca se valorizou tanto o profissional de saúde como agora. Sim. O pessoal do Lutz, o pessoal, vocês forem ver a condição dos caras, é infernal. Agora melhorou, né? E outra,
Porque você tem que extrair o RNA, e aí você põe na máquina. Então, é uma coisa trabalhosa. Aí que foram ver que o Butantan tinha um monte de máquina para extração de RNA lá, por causa das vacinas e tal. Foi aonde, quem acompanhou a entrevista hoje viu, o Dimas, que é o presidente lá do Butantan, ele ampliou. Praticamente o Lutz zerou os exames. Hoje eles estão com capacidade, estão garantidos em 24, 48. A hora que eu falo Lutz, entenda a rede de laboratórios habilitados, tá? Eu acho que sim, Vanderlei, que é um atraso, mas não é nem só atraso. Aí eu vou falar uma outra opinião particular minha. Os dados que vinham da China, se vocês perceberem, era uma mortalidade, uma letalidade ridícula no começo. Então todo mundo achou. O próprio Ministério, o pessoal foi se atentando mais tarde. E nós, logo que começaram os casos, eu até mostrei a data, no finalzinho de fevereiro, com o final de janeiro, nós criamos um comitê lá em São Bernardo. Houve um atraso, sim, concordo com você. Eu acho que era mais um despreparo dele. Obrigado, valeu. Geraldo, essa observação que você fez é muito pertinente. Esses números que vieram da China são números que agora a gente vê claramente que foram maquiados, né? Porque eles, com toda a pressão da opinião pública, eles falaram que houve um aumento de 40% da mortalidade, mas isso, sob o peso de um partido autoritário, deve ser infinitamente maior. E realmente, a gente foi meio que enganado por essa situação dessa informação de mortalidade, né? Tem uma pergunta aqui que está com um nome, eu não sei quem é, tá, Nemed. Ele pergunta se há alguma possibilidade, algum estudo do uso do Remdesivir aqui no Brasil, aqui em São Bernardo. Algum posicionamento sobre isso? O que está tendo, esse é um dos medicamentos que estão em pesquisa, né? Uhum. Com resultados muito bons. Pessoal, tudo que está podendo ser feito, nós estamos fazendo. Então, só que aquela coisa hoje, infelizmente, é tentativa e erro, né? Começa com um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Então, e os próprios estudos que estão sendo feitos no Brasil, aqui pode ser um questionamento meu, nada é científico, hein, pelo amor de Deus. Como nós só estamos usando casos, o hidroxicloroquina e a própria cloroquina em casos graves, tá? Eu não sei também se ela não funcionaria num período anterior, não sei dizer, por isso que esses estudos vão dizer. O que está mostrando, parece, o Rafael acho que deve estar aí ainda, eu não sei se alguém está acompanhando, que ele não está eficiente quando o caso está muito grave. Pelo menos o que eu estou vendo de resultados iniciais, né? Agora, do outro lado, você tem aquele estudo da Prevent, eu não sei quem leu, acompanhou, ele teoricamente não tem o rigor científico do duplo cego, aquela coisa toda. Ele é um cara que ele oferece para a pessoa, teoricamente, ele está tendo bons resultados num caso mais inicial. Tá? Isso, estou falando tudo teoricamente, está tendo muitas críticas esse estudo, entendeu? E do outro lado você tem esse Remdesivir, se não me engano é seu nome, né? Então, parece que está tendo... É igual o outro do Anitta lá, eu não sei o nome da droga, mas é uma história do Anitta, que parece que funciona bem, mas você já está tendo alguns trabalhos que diz que ele não é tão eficiente, entendeu? Então, tudo que for possível a gente tem tentado. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Beatriz, ela não conseguiu entrar e ela pediu para fazer uma pergunta para você, Geraldo, mas meio que você já respondeu. Se você tem uma ideia de como está a rede privada, mas não em termos de lotação geral, mas especificamente voltada para o Covid nas UTIs. Eu tenho recebido do Sírio, do Santa Catarina, a coisa no começo ficou bem complicada, mas ultimamente está bem civilizada e bem tranquila até. E na nossa rede aqui privada, você tem uma informação sobre isso? Eu tenho, e parece que outra coisa que eu esqueci de falar, o Ministério e a Secretaria de Saúde do Estado, ele está cobrando um censo diário dos hospitais, inclusive dos privados.
tá? A situação dos privados ela está mais cômoda. Eles já pegaram, foi o que eu falei para vocês. Ela veio de um pessoal, como o pessoal falava no começo, que era uma doença de rico, né? Começou para o pessoal que veio de viagem, então você pegou uma classe média, média alta, e agora ele está indo para a periferia, tá? Então, os hospitais privados, eles estão com uma taxa de ocupação, eu digo ocupação, mesmo para o Covid, menor do que a rede pública. Isso realmente está bem menor do que mesmo no dia a dia deles. Está bem menor hoje, você não tem tanta cirurgia eletiva, não tem outras coisas mais nesse sentido. Tá? Uhum. Por isso que nós estamos tentando, eu achei que eu teria até um pouco de dificuldade, na hora que eu tentei, como eu falei no início para vocês, de comprar leito privado. Algumas hospitais se habilitaram para vender serviço para nós. Tá? Charles, você queria fazer uma pergunta ao vivo, abrir seu microfone, se quiser, pode ficar à vontade. Não, Geraldo, assim, a gente fica muito uma discussão na sociedade, a questão de que a gravidade dessa doença, a perspectiva dos próximos dias. Quando a gente fala em aumento do número de leitos, os críticos dizem que isso tudo é bobagem, que isso tudo, na verdade, é só politização, de contra ou a favor. Há uma preocupação do que a gente pode esperar para os leigos em geral, né, para a sociedade em geral, o que é que pode acontecer ou qual é a perspectiva que hoje o Ministério está vendo para os próximos dias. Essa é uma preocupação constante, que é a grande crítica que se faz, né, para os leigos. Vai ter mais casos, vai ter menos casos, porque na medida em que vê se abrindo mais leitos, e alguns dizem, né, as fake news aí dizem que não tem paciente internado, que os hospitais de campanha estão vazios. Essa é uma discussão permanente na sociedade. Charles, eu vou te falar a minha opinião, tá? Eu gostaria, eu acho que o hospital de campanha é o seguro, né? Seguro de carro. Todo mundo faz e espera não usar. Eu gostaria muito que isso fosse uma realidade, tá? Eu até recebi hoje, não sei se vocês viram, de um vereador de Santo André, ele foi lá no hospital de campanha filmar, tá? O hospital abriu, todos nós aqui, acho que não tem ninguém já trabalhamos em hospital, trabalhamos em hospital novo, em hospitais antigos. Nenhum hospital você abre no dia seguinte com 100% de ocupação, tá? O cara que acha que vai ter um hospital de campanha, no dia seguinte ele vai ter 100, 200 pessoas lá, o cara não entende nada de saúde. Não é assim. Vou te falar, você acompanhou os 40 leitos da UTI, nós começamos, aquilo ele encheu em 15 dias. Não é de um dia para outro que você ocupa um hospital. Entendeu? Vai ter essa polarização, e eu vou te falar, na minha opinião, infelizmente, essa polarização é por causa dos robôs, infelizmente. É verdade. Tá? Porque você não vai abrir, que nem lá, o cara foi filmar e eu vi o vereador filmando. Né? Tinha 4 pacientes, eu não sei, o Rafael está trabalhando em Santo André. Posso falar? Doutor, sua colocação é muito pertinente. Eu acho que essa analogia que o senhor fez com o hospital de campanha é igual ao seguro de carro. Tem acontecido lá no AMB. Eu já fui a 2 plantões. Né? Eles demoraram 30, 40 dias para montá-lo. Né? Lá são 2 hospitais. A gerência é de uma OS, 300 leitos. E uma outra OS, 1.400 leitos. Né? Atualmente, essa de 1.400 leitos, eles estão funcionando apenas com 560 leitos. Okay? A estrutura está toda montada, mas o corpo clínico, insumos, está dimensionado apenas para 560 leitos. No hospital de 300 leitos, em 2 semanas, já tem 76 pacientes. No hospital de 560 leitos, né? Que esse foi o que eu estou trabalhando, nós estamos em 1 semana com 88 pacientes internados. Né? São pacientes, como eu te falei, pequena e média complexidade, né, que são encaminhados todos via plantão regulação do município de São Paulo, não é porta aberta, e é o que eu estou te falando, né? Nós ainda não começamos
o período de inverno, das doenças típicas da região, do período de inverno no estado de São Paulo. Então, a gente já tem os hospitais públicos saturados, as UTIs saturadas, antes do período crítico das doenças respiratórias no estado. Então, acho que essa analogia que o hospital de campanha é igual ao seguro, perfeito. E o ideal é esse, é que não esteja realmente lotado, para você ter uma válvula de escape. Eu acho que o dimensionamento foi justamente para isso, né? O contrafluxo é interessante também. Isso é que tem preocupado os hospitais de campanha. Por enquanto, os pacientes que evoluem para intubação, eles não ficam lá. Esse hospital de 560 leitos, nós temos lá 48 leitos de setor vermelho, com 20 ventiladores apenas, né? Então, os pacientes que estão sendo intubados, eles são encaminhados para hospitais de referência. Esse fluxo ainda está acontecendo. Por quê? A gente ainda tem hospital com vaga de UTI disponível. O que eles acreditam é que esse fluxo diminua, justamente pela saturação dos hospitais à medida que forem passando os meses. Okay? Mas é isso, acho que o hospital de campanha é o grande seguro da saúde pública, no momento, né? Eu acho que não é. O cara acha que é jogar dinheiro fora, eu não acho, não. Eu acho que é um investimento, infelizmente, tá? É complicado, é caro, não é barato você manter uma estrutura dessa, tá? Mas eu acho que é um investimento, sim. Porque o dia que tiver um doente. Eu tenho conversado muito com o prefeito sobre isso, né? Hoje, antigamente, se eu tivesse um idoso numa UPA, precisando de uma vaga, era um mundo reclamando. Agora, se a gente tiver um cara com Covid em algum lugar parado e ele não tiver vaga, nós vamos ser muito mais cobrados, eventualmente, até do que um jovem que, eventualmente, sofre um trauma aí, uma internação. Como a coisa muda, né? Como a coisa muda. Tá? Então, eu acho que nós temos que fazer, tá? A nossa região, principalmente, pessoal, se vocês observarem, nós temos áreas muito pobres aqui. Rio Grande da Serra praticamente não tem um leito. Aliás, praticamente não tem um leito hospitalar. Ribeirão Pires tem um hospital, o Luiz Carlos trabalha lá, não sei se trabalha ainda, o Luiz foi diretor do hospital. Ele tem praticamente nada de UTI lá. Se tiver, é muito pouco. Tá? Mauá, só para vocês terem uma ideia, Mauá está montando um hospital de campanha e contratou 5 leitos de UTI num daqueles hospitais de lá. Agora você vê uma população de Mauá tem 600 mil habitantes. E as UTIs do nariz, né? O Mário Covas, o Vanderlei, não sei se ele está conosco ainda, o Mário Covas, a última notícia que eu tive é que já está com todos os leitos ocupados de UTI e enfermaria que foi da Covid. Tá? O Serraria em Diadema, ele não vai receber doente Covid. Então, Diadema ainda tem aquele hospital que todos conhecem, também parece que vão oferecer um... Então, a situação da rede é complicada. São Caetano montou lá no Hospital São Caetano alguma coisa também para receber, tá? Então, é como nós estamos hoje. Situação, eu acho, pelos dados matemáticos, pelas previsões, sei que todo mundo brinca, né? Nós estamos sempre adiando. A previsão é final deste mês e a metade da próxima quinzena do mês de maio. Eu acho que é onde a gente deve ter o pico aí. E quando as pessoas começarem a voltar no seu dia a dia. A questão do Mário Covas, eu tive hoje de manhã lá, Geraldo, na diretoria. O que aconteceu é o seguinte: dos 41 leitos de UTI, 39 ocupados. E 2 só liberaram, porque, se eu não me engano, faleceram hoje. E já me ligaram hoje aqui à noite, antes de começar, porque já começou a sequência de... O paciente entrou em critério de morte cerebral e lá fazer o Doppler transcraniano para poder já dar alta para o paciente. Entendeu? Então, assim, justamente a urgência da necessidade da liberação do leito. Né? É como nós estamos hoje. Realmente está tentando tudo quanto é alternativa. Uhum. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fica à vontade. Até agora está bastante civilizado aqui o nosso debate. Oi, fala, Marta. Dr. Robson. Sim. Tem a da doutora Ana Carolina. Ótimo. Que ela... Né, a doutora Ana Carolina Salata, que a gente não tinha feito ainda, que ela pergunta qual a perspectiva de São Bernardo do Campo com a proposta de reabertura gradual do Estado
de isolamento, né, a partir do dia 11 de maio. Ô, Geraldo, só para complementar essa informação, essa pergunta, porque uma coisa que me chamou a atenção logo no começo dessa pandemia, pelo menos aqui na Grande São Paulo, é que eu acho que o ABC foi o meio desencadeador de todo esse processo quando anunciou que ia fechar, ia interromper o transporte público. Eu me lembro que no primeiro momento houve até uma crítica da Secretaria de Estado, ou pelo menos do governador, a essa atitude. Então, assim, a gente meio que saiu na frente, eu acho que a gente deu o pontapé inicial aqui para essa atitude de afastamento. Agora, a saída vai ser mais ou menos aos moldes que a gente viu na entrevista hoje, ou a gente vai particularizar aqui na nossa região? Então, Robson, eu acho que a saída, viu, Renato, são várias alternativas aí. De novo, eu insisto, se a gente conseguir bastante teste, a gente teria uma saída muito mais tranquila. Tá? Aí eu acho que a gente poderia fazer aquele isolamento vertical que estão sendo tão cobrados aí. Você poderia isolar bem os idosos, as pessoas com comorbidades, eventualmente, e você ir soltando os outros áreas comerciais aos poucos. Tá? Não tenha a ideia, eu acho que é essa mesmo, o que nós falamos e como o senhor falou hoje. A gente abre um pequeno comércio, põe as regras, né? Como hoje, você vê, eu não sabia, eu acho que nenhum de nós nunca se atentou a isso. Né? Outro dia, conversando com o prefeito, o banco. Você sabia que banco não é obrigado a ter banheiro, né? Alguém já pensou nisso? Caramba! Outro dia eu vi o prefeito soltando fogo pelas ventas, eu falei, pô, o que foi? Ele falou, você sabe que dentro do banco não tem que ter banheiro, o banco não tem que ter medida nenhuma, então não. Aí vocês, não sei quem viu, ele fez um decreto obrigando os bancos a respeitarem que nem os supermercados. Eles vão ter que ter álcool gel, vai ter que ter uma limitação de entrada, e quem tem que controlar a fila na rua é um profissional do banco. Né? Porque você viu, o Ministério falou que ia liberar o dinheiro, um ficou amontoado no outro para entrar no banco. Você entrava no banco, uma bruta de uma fila lá dentro. Então, o prefeito também, ele fez esse decreto, e é engraçado, eu nunca tinha isso, ele que me chamou a atenção. Ele falou, você imaginou isso? Eu falei, não. Ele falou, o supermercado é obrigado a ter banheiro, a loja é obrigado a ter banheiro, tem um monte de coisa, e os bancos não. Então, foi isso que aconteceu. O que eu acho, a saída que as pessoas vão... é exatamente essa, você vai liberando aos poucos, né? Como aqui eles liberaram, acho que cabeleireira, para ir na casa das pessoas, alguma coisa assim. E devagarzinho você indo fazer as coisas. Ele criou um cartão aí para as famílias, eventualmente, que tem crianças em escola, tal. Porque essa foi uma preocupação que eu tive desde o início. Eu falei para o prefeito, prefeito, tem muita criança que só come na escola. Tem criança que toma café da manhã, almoça e janta na escola. Né? Então, foi o que eles fizeram de tentar pegar essas crianças mais carentes, já receberam cesta básica, os agentes comunitários foram nas casas e tal. Mas você tem um monte de gente que vive, você sabe melhor que eu, trabalha de manhã para comer o almoço. Então, devem estar passando uma dificuldade, estão passando uma dificuldade tremenda. Nós estamos tentando minimizar. Agora, eu calculo, sim, que a partir do dia 11 vai ter que liberar, pelo menos em partes, algumas coisas. Vocês estão vendo, alguns municípios já começaram a fazer isso. O governo do estado cassou algumas permissões de alguns municípios, mas daqui a pouco isso vai começar a sair. Aqui na região está muito forte a pressão. Vocês não imaginam o quanto. Hoje deu para perceber nitidamente no trânsito, é impressionante. Hoje foi acho que talvez até por conta que teria acabado o isolamento hoje, mas é nítido. Eu digo para você que pelo menos 30% de diferença em relação aos dias anteriores. Gente, alguém gostaria de fazer mais alguma outra pergunta? Doutor Robson, ainda tem umas 3 aqui. Então manda bala. Vai lá. Então, do doutor Luiz Roberto Guidetti, perguntando onde é que eles poderão obter informações confiáveis na nossa cidade, ou mesmo de informações confiáveis da nossa cidade, ou mesmo de outro estado, do nosso estado. Qual lugar, né, que poderia obter essas informações confiáveis? Guidetti, agora eu entendi. Que informação? Você está falando em quantidade de
casos e quantidade de óbitos e tal. O óbito nós temos diariamente notificado, viu? Nós adotamos uma postura de ser o mais transparente possível. Se você fosse ver aquele negócio da UTI infantil que tivemos no final da semana passada, aquilo foi uma exposição nossa tremenda. Fui para a imprensa, apanhei, o prefeito apanhou, paciência. A nossa, pelo menos em São Bernardo, que eu tenho acompanhado mesmo na Secretaria do Estado, é total transparência, não está tendo omissão, não, de jeito nenhum. Mas, Geraldo, o que nós temos, eu vou falar para vocês, é o quanto que o nosso país é pobre, o quanto que a gente depende dos outros. Hoje você não tem um parafuso de respirador, você não tem fábrica de máscara, você não tem nada. Eu espero que, quando voltar, esse mercado tem que mudar, nós temos que mudar, tem que dar esse foco de ter tudo num lugar só. Entendeu? Geraldo, existe um site, algum lugar que tem essas informações diárias? Eu acho que era isso que o Guidetti queria saber. Pela própria Secretaria de Saúde, o site da Secretaria de Saúde? Tem, nós publicamos todos os dias, no final da tarde, tá? E agora, viu, Guidetti, nós fechamos ontem com 7 secretários. A partir de amanhã, eu creio, vai sair todos os dias, o consórcio vai soltar uma notificação da situação de cada município, tá? Número de casos, número de leitos, número de ocupação. Então, vai ter, nós combinamos, nós vamos mandar para eles até um determinado horário e no final da tarde eles soltam. Até um tempo atrás, o Ministério centralizava isso. O Ministério soltava todas as informações que chegavam até meio-dia, eles soltavam às 5 da tarde. Aí eles descentralizaram para as secretarias estaduais, que é mais ou menos aquela informação que o governador tem passado todo dia por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. Tá? Só que depois vão acontecendo novos óbitos. E eu não sei se você estava desde o início, Guidetti, as informações são díspares porque, assim, um hospital privado notifica, é um estadual, é um municipal. Até você compilar essas informações, demora 3, 4, às vezes 7, 10 dias para... Por isso que os números são tão diferentes. Cada um dá um número diferente. Próxima pergunta, Marta. Doutor Fernando pergunta, não tem o sobrenome, né? Doutor Fernando. Ele dá vários dados, né, de como é que está o número de óbitos nos Estados Unidos e se a gente pode afirmar que a quarentena aqui foi eficaz. E qual será o critério que será utilizado para encerrar a quarentena, visto que é impossível colher sorologia de todos? Fernando, eu já falei bastante disso hoje, né? Eu acho que a quarentena, nesse momento, na minha opinião, foi eficaz em termos de achatar a curva. Tá? Mas se a gente olhar, a outra é uma curva de Gauss, vamos falar. Só que a hora que você olha a área é a mesma. Tá? Só que uma você tem o pico e a outra você tem o achatamento. A área da curva é a mesma. O número de casos, nós vamos ter um número muito parecido. O que eu acho que a gente está tentando evitar o número de óbitos, para ele não explodir, e o número dos atendimentos. E o relacionamento é como nós falamos, vai ter que ter uma reunião tanto científica e a gente ir soltando essas coisas devagar. Tá? Eu tenho me surpreendido, eu falei para vocês, lá daquela unidade, nós testamos uma outra UBS, foi feito um teste, eu tinha 8 funcionários positivos, não tiveram absolutamente nada. Nada. Então, essa doença é doida, gente. Sinceramente, cada um se comporta de uma forma. Muito bom. Mais alguma, Marta? Não, as perguntas encerraram. Só tem aqui agradecimento para o doutor Luiz Carlos João, que parabenizou o doutor Geraldo pela clareza das suas informações e parabenizando também o doutor Robson e os organizadores. Pergunta não tem mais. Tá bom, obrigado. Mas, Charles, eu vou fazer uma última pergunta, um fechamento, na verdade. Geraldo, assim, a APM, você faz parte da diretoria da APM também, você vê em o que a APM poderia ajudar a Secretaria de Saúde, a comunidade médica como um todo? Você tem alguma ideia de participação da APM nesse processo? Eu acho que tem sim, viu, Robson? Eu acho que a APM sempre tem que participar.
Às vezes eu até me critico e critico a gente também, às vezes a gente tem que ser um pouco mais proativo, sabe? Ir atrás, mostrar que a gente está fazendo. A PM tem que ir mais, sei lá, ir nos bairros, fazer alguma ação. E veja, eu ia até falar agora, depois do encerramento, mas assim, o interessante, né? Você tem os aproveitadores do lado, mas em compensação, a solidariedade do brasileiro é incrível, pô. O Luiz Carlos aí trazendo trabalho com o Rotary, o Luiz Carlos João. As montadoras, pessoal, eu tinha quase 30 equipamentos respiradores quebrados. Os caras não conseguiam fazer uma peça. A Scania pegou todos esses respiradores, já voltaram quase todos, estão consertados. A Volks está fazendo isso, a Mercedes está trabalhando em conjunto com um grupo para montar vou chamar um busômetro, vamos chamar assim, uma máquina que ajuda a umbuzar. É muito interessante. Então, essa solidariedade. Nós temos costureira, pessoal muito carente, fazendo máscara em casa, sabe? Então, esse é um negócio muito legal. E esse é um dado que eu esqueci de falar, viu, Robson? Tem um trabalho agora, e se todo mundo usar aquele índice de contaminação, que é de 1 para 2, 1 para 3, ele cai de 1 para 1. Se todo mundo se conscientizar a usar máscara, quando sai de casa, independente de estar doente ou não, a gente teria uma queda também grande dessa contaminação. Então, é outra coisa que eu achei, esse do povo brasileiro, é aí que eu acho que a PM tem que entrar forte nisso. Movimentar o pessoal, sair dessa zona de conforto, né? Não se estou falando muito forte nisso, e ir para frente. Não vou, eu tenho 65 anos, não é para você ir lá atender. Sabe, mas pode botar um chat, vamos botar uma orientação, vamos fazer algum negócio. A gente tem muita coisa a fazer. Só para complementar isso, o Geraldo, eu tenho um empresário aqui da região, ele é dono de uma empresa que faz material de ponto de venda. E ele é um conhecido meu, ele me ligou um dia desse aí e falou, Robson, eu fiz 200 máscaras aqui, face shield. Aí eu falei, rapaz, ele falou, mas, quanto você está cobrando por isso aí? Eu ia bancar, a minha empresa ia bancar, eu ia pela clínica comprar e distribuir para o pessoal do Mário Covas e tal. Ele falou, não, isso aqui é a minha contribuição para a sociedade. Bom, resumo, eram 200 máscaras, eu já vou pegar mais 100 lá. Então, assim, no final a gente já está distribuindo 300 face shield, que aí você chega no hospital, é impressionante, porque tem lá, mas ninguém gosta de usar o do outro, né? Então, assim, agora cada um tem o seu, marca o nominho ali, pelo menos você tem o seu face shield protegido. Então, assim, é muito importante essa participação da comunidade mesmo. Ô, Robson. Fala, peraí. Não, só para complementar, assim, o que o Geraldo coloca é bastante importante e pertinente. Só para informar, uma consideração que a gente quer fazer, assim, nós da PM temos tentado criar ações, né? A gente tem usado a nossa estrutura, inclusive, junto com o pessoal da enfermagem da prefeitura, para fazer treinamento dos funcionários que estão chegando no hospital, né, no hospital de urgência e lá no novo pronto-socorro, praticamente, para treinar o pessoal. Nós já fizemos 2 turmas, estamos na 2ª turma, deve ter uma outra semana que vem. Enfim, é o mínimo que a gente pode fazer, mas a gente está disposto e tem trabalhado nessa direção. Eu acho isso fundamental. Às vezes a gente não sabe como contribuir. Eu tenho vários amigos que falam como é que eu posso contribuir e realmente tenho a dificuldade de não saber. E a gente acho que é isso mesmo que o Geraldo está colocando, temos que tomar iniciativa. E uma outra observação que é assim, eu tenho várias pessoas que me ligaram, me chamaram no particular, com a dificuldade de acessar o nossa gravação hoje, nosso evento. Seria interessante que a gente pudesse disponibilizar uma gravação disso, para colocar nos Facebook, colocar nas mídias sociais aí, que eu acho que foi muito pertinente e interessante esse encontro. Agradecer o Geraldo, você e todo mundo que participou desse evento. Está sendo gravado, sim. Eu vou depois editar e publicar. Bom, Geraldo, você quer fazer alguma consideração final para a gente fazer o encerramento? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando para os colegas. Eu reitero o convite. Eu acho que a gente podia fazer da PM aí, não sei, chamar assim, ir lá conhecer esse novo hospital, ele é fantástico, vale a pena, tá? E abrir, quem tiver alguma sugestão,
na secretaria, lá na saúde e tal, nós estamos à disposição, viu, pessoal? Nós estamos precisando de gente, precisamos de cabeças pensantes também, e serão muito bem-vindos, tá? Eu acho que esse é um jeito também que a gente poderia aproximar a PM, até oferecer. Temos vagas, um monte de coisa. Precisamos de especialistas. Então, não seja o melhor dos salários. Tá? Aliás, aproveitando, viu, Charles, eu vou até de antemão, de primeira mão para você, nós vamos dar um reajuste nós vamos ter um reajuste muito grande para os médicos de São Bernardo do Campo a partir de maio. Então, nós vamos ter... São Bernardo sempre foi um município que pagou muito bem. Nós vamos ser um município que vai pagar melhores salários hoje. Da região do ABC, eu tenho quase certeza que sim. Tá? Então, a partir de maio, os colegas vão ter um reajuste significativo nos seus honorários, nos seus salários aí, que isso é uma vantagem que a gente conseguiu, um reconhecimento até da municipalidade e ao trabalho dos profissionais de saúde. Tá? Então, eu agradeço, fico à disposição. Quando vocês quiserem fazer algum evento desse porte, pode estar à tua disposição. Tá? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, fazer algumas observações. Primeiro, agradecer muito ao Geraldo a oportunidade de estar... Eu imagino que o seu dia deve estar sendo de 24 horas mesmo na ativa e poder disponibilizar essa hora e meia aqui conosco. Agradecer ao Charles por abrir esse espaço, por ter acalentado tão bem essa ideia e deu a bola e o campo para a gente jogar. Existe uma questão sempre de tecnologia. E o Rafael. Não, eu vou chegar lá. Existe uma questão de tecnologia que é muito importante, que a gente vai mudar muita coisa, inclusive isso agora. Então, eu sei que teve algumas pessoas que tiveram dificuldade para entrar, a gente vai corrigir isso para as próximas vezes. Eu tentei fazer o melhor possível, fazendo um tutorialzinho para as pessoas entenderem como chegar, mas da próxima vez eu acredito que vai ser melhor ainda. Agradecer o Rafael pela ajuda sempre. O Rafael é o cara que trabalha comigo no consultório, trabalha comigo no Mário Covas, está sempre disposto a ajudar, é o diretor científico da nossa PM São Bernardo, e dizer que essa reunião online teve muito mais gente que muita reunião presencial. Talvez mostrando que esse é um caminho interessante para se tomar no futuro. Né? Isso é uma realidade. Eu estou vendo aqui, depois eu vou pegar a estatística toda, mas deu muito mais gente que muita reunião presencial. Bom, eu vou encerrar aqui, agradeço a todos pela presença, foi muito bom ter todos aqui. Boa noite. Esperamos ter outros eventos tão profícuos quanto esse. Boa noite, pessoal. Vou encerrar a reunião. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite.